Amém, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, pedimos a tua bênção, Senhor, sobre esse estudo. Sua bênção, Senhor, Deus, sobre a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor possa falar conosco de uma maneira clara, de uma maneira fácil da gente entender, Senhor Deus, tudo aquilo que a gente precisa, Senhor Deus, nesse momento, para a gente avançar, Senhor, para a gente agradar ao teu coração. Fala conosco, Senhor, de uma maneira bem particular, no tempo em que a gente está vivendo agora, Senhor, nas nossas necessidades. Aqui se reúnem, Senhor Deus, várias pessoas que participam desse estudo, que depois elas ouvem mais tarde, e o Senhor conhece cada vida, o Senhor sabe da necessidade de cada um. O Senhor sabe, Senhor Deus, o momento em que cada um está vivendo. Por isso, a nossa oração, Senhor Deus, é para que o Senhor fale com cada um de uma maneira bem particular, Senhor Deus. Com a tua palavra, Senhor, com a tua proteção, com o teu incentivo, Senhor Deus, com a tua esperança, com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos as nossas vidas, Senhor, diante de ti, colocando, Senhor Deus, diante de ti, no teu altar, as nossas petições, Senhor, tudo aquilo que temos precisado, Senhor, aquilo que a gente tem colocado diante de ti, que a gente necessita no nosso dia a dia, Senhor, e nós colocamos no teu altar porque confiamos em ti, Senhor. Sabemos que de ti vem a resposta, de ti vem a solução. Portanto, Senhor Deus, nós queremos nos entregar a ti, deixar que o teu Espírito fale conosco. E também, Senhor Deus, nós colocamos, ó Pai, também quando a gente pede que o teu Espírito fale conosco, Senhor Deus, é porque a gente entende que outros espíritos podem falar. E nesse momento, Senhor Deus, a nossa oração é porque anule todas as outras vozes que não vêm de ti. Até a nossa própria voz, Senhor Deus, que ela se cale nesse momento para ouvir o que o teu Espírito tem a falar conosco, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor, conduza esse estudo, interrompa, mude, Senhor Deus, o Senhor tem liberdade, Senhor Deus, aqui nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês entendem quando eu falo de outras vozes que podem falar? Nós temos, no mínimo, 3 vozes que podem falar conosco, que a gente entende, assim, a gente ouve. Uma é a nossa voz mesmo, né? Nossa voz, ela fala. Outra é a voz de Deus, falando ao nosso espírito. E outra voz bem forte também é a voz do inimigo das nossas almas, que fala também conosco. A gente consegue. Aí vocês podem perguntar assim, Gil, mas como é que eu vou entender que é a voz do Espírito de Deus, é a voz do inimigo da minha alma, ou é a minha própria voz que está falando, o meu emocional que está gritando? Como é que eu posso perceber? E eu falo uma coisa na prática. A gente, quando está convivendo com uma pessoa, à medida em que você vai convivendo mais com a pessoa, você vai conhecendo a voz dela. Vou dar um exemplo aqui em casa, eu e Adalberto. Por exemplo, às vezes ele está conversando ali com alguém ali fora. Eu sei qual é a voz de Adalberto e eu sei quando não é a voz dele. Por quê? Eu convivo com ele, eu aprendi a conhecer a voz dele, né? Então, é uma maneira. A voz de Deus, ela depende de algum esforço nosso. Que esforço, Gil? A gente entende que a Bíblia tá ali, tem a palavra de Deus, ali tem a voz de Deus. Então, já vai meio que conduzindo para isso aí. Por quê? Quando eu ouço a palavra de Deus, eu sei que já começa um caminhar aí que Deus está usando.
Quando vem alguém e fala algo contrário à palavra de Deus, eu já desconfio. Por quê? Porque eu sei que Deus, ele não bate de frente com a palavra dele. Ou seja, ele não fala algo que vai contra algo que está escrito na palavra dele. Deus sempre concorda, a fala dele, assim, às vezes a gente ouve, assim, eu já tive experiência, assim, de estar caminhando, assim, ouvir uma voz, e eu falei, a voz de Deus, porque eu sabia que não era a minha voz, eu sabia que não era a voz do inimigo da minha alma. E essa voz falando, ela concordava com algo que estava escrito na palavra dele. Então, como a gente reconhece essas vozes? Convivendo. Eu preciso conviver, eu preciso ter intimidade para conhecer essas vozes. É na caminhada mesmo que a gente tem. Vamos lá. 2 Coríntios 7. Esse capítulo fala de arrependimento, e hoje a gente vai conversar um pouquinho o que é arrependimento, e conforto em meio às aflições. O apóstolo Paulo, ele vai falar que ele recebeu conforto em meio aos problemas na vida dele. E a gente vai entender que esse conforto, esse consolo que o apóstolo Paulo recebeu, a gente tem acesso a isso também, não é só para o apóstolo Paulo. Pela palavra de Deus, a gente entende que a gente pode receber esse conforto, esse consolo em meio às aflições. Então, primeiro, fazendo uma recordação lá do final do capítulo 6, porque esse capítulo 7, o primeiro versículo é como se ele tivesse ligadinho ali com o último versículo do capítulo 6. Por isso que eu trouxe aqui os últimos 2 versículos para a gente entender o primeiro versículo do capítulo 7. A gente estudou semana passada que o capítulo 6, os últimos versículos, vai falar de jugo desigual. Falei até do que era jugo. E falei que o apóstolo Paulo falando para não ter nenhuma comunhão com os incrédulos. E eu expliquei que nenhuma comunhão, o que significava? Não é deixar as pessoas longe, não é ter nenhuma convivência, né? Mas a comunhão de ideias, comunhão de alvos, comunhão de direção de vida. Eu não posso ter, né? E aí eu vou recordar os últimos 2 versículos, que são esse aí, 17. Por isso, retirai-vos do meio deles. Deles quem? O apóstolo Paulo estava falando dos incrédulos. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Eu serei o vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Por aqui a gente pode fechar com essa frase que eu botei aqui, resumindo o capítulo 6 de 2 Coríntios, que diz assim, o que está falando lá no capítulo 6? Para a gente ser santo. O que quer dizer santo? Separado. Não vos moldeis, não vai tomando a forma do mundo, não vai tomando, achando assim naquela convivência, porque eu convivo, fulano vai e fala palavrão, aí eu estou ali junto, começo a falar também, fulano fala inverdades, eu estou ali convivendo, eu também acabo falando também, fulano tem uns modos assim, de não pagar direito, não pagar o que deve, nada, eu estou junto ali, eu vou também. Não é para imitar, não é para tomar o molde da pessoa. Por quê? Por que isso tudo? Porque Deus fala, porque eu sou santo. Eu sou separado. E o desejo dele é que a gente se separe para estar junto dele. Aí termina o capítulo 6 com esses 2 versículos aí. Aí começa o capítulo 7 nessa mesma onda aí, nessa mesma pegada, como diz
o povo mais atual aí. O versículo 1 diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, que promessa? Da gente ser santo, da gente ter acesso a Deus, da gente ser considerado por Deus filho dele, né? Todas essas promessas, aí ele fala assim: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne, do que a gente faz com as nossas mãos, com os nossos olhos, com o nosso ouvido, com o nosso pezinho, como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, o apóstolo Paulo meio que fecha o capítulo 6 com isso aqui. Ele fala assim: purifique-se, purifique-se, fuja da impureza, fuja da maldade, não tome a forma do mundo, se separe, tem promessa, tem coisa boa para esses que escolhem esse caminho, e essa habilidade de estar se purificando vai fazendo o quê? Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Por que aperfeiçoar? Porque a santidade, ela é um aperfeiçoar mesmo. É dia após dia, eu vou melhorando, eu vou me purificando. Ah, Gil, então quer dizer que o crente, às vezes a gente vai olhar assim, é crente, 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 mas às vezes você vai pegar ele cometendo um erro, cometendo alguma coisa de impureza, vai pegar. Se você ficar procurando isso, vai ter um momento que você vai achar. Por quê? A Bíblia fala que enquanto estivermos nesse corpo, e esse corpo, ele tem a queda, ele tem uma tendência para erro, para impureza. Enquanto a gente estiver nesse corpo, é uma luta desse corpo com o Espírito de Deus. Carne e espírito estão lutando todos os dias. E deixa eu já te falar de antemão. Essa carne aqui, esse corpo aqui, ele não se converte. Não se converte. Até o último dia nosso de vida, essa carne aqui não vai estar convertida. Eu falo conversão, que é um aperfeiçoamento, é um voltar-se para Deus, convergir para Deus. Então, Gil, adianta a gente estar buscando? Adianta sim, porque o nosso Deus está olhando e está vendo que o nosso coração está desejando se santificar, ele está se aperfeiçoando em santidade. E isso é o que vale. Então, Gil, mas todo dia vou produzir algum pecado, né? A Bíblia fala até por pensamento, a gente pode. Vai ter dia que mais, vai ter dia que menos, mas a solução também a própria Bíblia dá para isso, que é se arrepender e confessar. E hoje a gente vai estar falando um tanto sobre essa história aí de arrependimento. Mais adiante aí a gente vai ver sobre isso. Aí agora o apóstolo Paulo meio que fechou lá o capítulo, né? 6 lá, com aquele primeiro versículo, para a gente continuar se aperfeiçoando em santidade. Aí ele praticamente ele começa o capítulo 7 aqui, falando a respeito do acolhimento que essa igreja de Coríntios teve para com ele. Então, o que a gente vai ver aqui é ele alegre com a acolhida, é ele sendo suprido pelos irmãos. Então, ele fala assim no versículo 2: acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa,
sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Então, ele está falando, ele foi acolhido. Ele foi confortado pelos irmãos ali de Corinto. É um coração grato que está aí se abrindo para a igreja, né? Aí ele fala aí, porque chegando nós à Macedônia, numa outra região, saindo ali de Corinto, ele fala, quando chegou lá, nenhum alívio tivemos. Então, ele está abrindo o coração. Quando ele chegou lá em Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora e temores por dentro. A gente sabe que quando o apóstolo Paulo estava lá em Macedônia, até ameaça de morte ele sofreu lá. Então, era muita batalha, dia a dia, para pregar o evangelho naquela região. Aí ele está falando algo que a gente não percebe, né? Porque você olha, a pessoa está em batalha, você sabe que a pessoa está lá em luta, mas você não sabe o que está passando por dentro da pessoa, só a pessoa sabe. E ele aqui está abrindo o coração, muito atribulado, tanto por fora quanto por dentro, ou seja, ele tinha temores no coração dele. Por quê? A gente pensa assim, nossa, um grande homem de Deus, por dentro ele devia estar seguro, ele devia estar pronto ali para tudo que estivesse acontecendo, não tinha medo nenhum. Não, só Deus é que sabe o que passa dentro do nosso coração. Às vezes a gente consegue manter uma estampa, né, uma capa, assim, que a gente está mandando bem, que a gente está conseguindo passar por aquela luta, mas por dentro vem temores, por dentro vem dúvidas, por dentro vem ansiedades, vem tristeza, vem abatimento, mas por fora ele manteve ali, né? Manteve a onda e foi. Aí ele fala aqui, ó, porém Deus, né? Quando estava sendo atribulado, entrou Deus aí, e é tremendo quando isso acontece em nossas vidas. Eu creio que cada um que está aqui participando já sentiu isso no momento de tanta aflição. Deus entra, aí ele fala assim, ó, que conforta os abatidos. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E aí eu queria dar uma paradinha aqui. Apóstolo Paulo fala que recebeu consolo de Deus com a chegada de Tito lá na Macedônia para ficar caminhando com ele. E eu queria abrir esse parêntese aqui para que a gente se sentisse incentivado a ter relacionamentos que podem vir em nosso socorro na hora da turbulência. O apóstolo Paulo, ele se sentiu confortado com a chegada de Tito à Macedônia para caminhar com ele. Ele se sentiu confortado, né? E foi uma pessoa, e ele fala assim, porém Deus nos consolou. Ele coloca essa chegada do Tito ali como um consolo vindo da parte de Deus. Que você possa ter essa experiência no momento de aflição, no momento de sofrimento, chegar alguém da parte de Deus para estar ali junto com você e ser consolo na tua vida. E isso é importante. A Bíblia sempre ela ponteia essa coisa de ter amigo, de andar junto com pessoas com o mesmo alvo, sabe? Porque isso é importante. Ninguém caminha sozinho. Então, coloca isso no teu coração, de buscar relacionamento em que te levem à presença de Deus, que você olha assim e fala assim, foi Deus que mandou você aqui, sabe? Aí ele continua falando,
E não somente com a sua chegada, quer dizer, Tito chegou, ele foi consolado, aí no 7 ele fala assim, não somente com a chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós. Então ele fala assim, ó, Tito recebeu conforto lá dos irmãos, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Então, o que Tito fez aí nessa chegada lá na Macedônia, no momento de abatimento do apóstolo Paulo? O Tito trouxe consolo de Deus, o Tito veio com notícias do povo, que tinha um povo lá longe. Apóstolo Paulo, você não está sozinho, não. Tem um povo lá longe que sente saudade de você, que está pranteando por você, que tem zelo por você. Olha só, além de Tito estar ali fisicamente presente naquele momento de aflição, o Tito ainda traz notícias de um povo. Ó, você não está sozinho, não, tem um povo lá que tem saudade de você, que ora por você, sabe, que está chorando junto com você. Olha que tremendo, boas notícias esse Tito trouxe, e deve ter sido um alívio receber esse tanto de notícia boa no momento de aflição. Isso faz bem ao apóstolo Paulo, mas faz bem a gente também, quando está passando por momentos difíceis. Bom ter uma pessoa que vem, fica ali conosco, que a gente olha e fala assim, foi Deus quem enviou você, foi Deus. Não poderia ser outro. Continuando. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, o que ele está falando? Ainda que tenha deixado vocês tristes com a carta, que carta? A primeira carta, né? A primeira carta. Aí ele fala assim, não me arrependo. Eu não me arrependo de ter deixado vocês tristes lá com a primeira carta. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo, né? Eu não me arrependo daquela carta, embora, né, já tenha ficado assim meio arrependido. Meu Deus, será que foi pesada aquela carta para aquele povo, né? Aí ele continua falando, por que ele não se arrepende? Que é o que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Agora eu me alegro, não porque fostes contristados. Eu me alegro agora não porque deixei vocês tristes, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Olha que interessante. Então ele fala assim, olha, eu mandei uma carta aí pesada, que a primeira carta, né, ele chama atenção mesmo, né? O povo ficou triste. O povo, quando recebeu aquela carta, eles ficaram muito tristes. Apóstolo Paulo falou assim, mas eu não me arrependo de ter mandado aquela carta e vocês terem ficado tristes com a carta. Por quê? Porque vocês ficaram tristes para arrependimento. E aí é interessante para a gente conversar sobre que tristeza é essa que produz arrependimento. E por que o apóstolo Paulo ficou feliz? Ele botou assim, me alegro, né? Com o que produziu a carta dele lá com o povo de Coríntios, né? Aí eu botei aqui, contristados para arrependimento. O que é isso? O que é ficar triste, ter uma tristeza para se arrepender? Que é arrependimento, né? Que é arrependimento. Aí eu peguei essa parte aqui, mudei um pouquinho, né? Mas a ideia eu peguei do site evangelhos.com. O que é arrependimento? O arrependimento, segundo a Bíblia,
não é simplesmente sentir remorso pelo erro cometido. Não é. Arrependimento não é remorso. Arrependimento, na perspectiva da Bíblia, ele vai produzir uma mudança aqui na minha mente, no meu coração e no meu comportamento. Então, o arrependimento pela Bíblia não é só eu ficar triste e sentir remorso por algo que eu fiz e que eu não devia ter feito. Na perspectiva da Bíblia, olhando pelo ângulo da Bíblia, não é remorso. Ai, não devia ter falado aquilo. Ai, eu não devia ter feito aquilo. Ai, eu não devia ter ido naquele lugar. Ai, eu não devia ter feito, praticado aquela atitude lá. Está errado. Não, isso não é arrependimento. Isso é remorso. Isso pode ser uma tristeza e sentir o remorso. O que a Bíblia chama de arrepender é mudar de atitude. Então, a gente pode perceber em nós e nas pessoas que estão falando, eu estou arrependido. Embora, às vezes, a pessoa use a palavra arrepender, ela está sentindo remorso. Porque o arrependimento, ele causa tristeza também. E o remorso causa tristeza também. Só que a Bíblia fala em arrepender. O que é arrepender? É mudar de atitude. É assim, eu vi que eu fiz e não devia ter feito, eu não vou fazer mais. Aí vem o complemento aqui. A tristeza, com base na culpa mundana do mundo, a tristeza, a pessoa fica triste. Ai, por que eu fiz? Por que eu fiz aquilo? Não devia ter feito. Você já deve ter sentido essa tristeza. E você já deve conviver com pessoas que às vezes cometem uma atitude e sente uma tristeza. Fala assim, ai, não devia ter feito isso. Não devia ter feito isso. Esse sentimento aí, se eu ficar só nele, ele vai me afundar no ciclo de culpa e sofrimento. Eu vou ficar ali naquele sofrimento, naquela culpa, por que eu fiz, não devia ter feito, ai que boca, devia ter fechado minha boca, eu devia ter segurado minha mão. Se eu ficar só nisso, segundo a Bíblia, essa tristeza aí não me levou ao arrependimento. A tristeza baseada em Deus nos leva a nos arrepender verdadeiramente e sermos transformados pela graça divina. Então, o que é a tristeza que causa arrependimento? Claro, ela vem de Deus, né? Tem um componente de Deus aí no negócio. Mas quando a gente olha de fora, uma pessoa que está arrependida, que está triste por alguma coisa que cometeu, se a gente continuar acompanhando a atitude dessa pessoa, a gente vai ver que aquela tristeza ali se transformou em um arrependimento sincero, onde aquela pessoa entendeu que cometeu um ato que não deveria ter cometido, e ela se arrepende diante de Deus e fala assim, não vou fazer mais. Então, o arrependimento, segundo a palavra de Deus, ele produz algo produtivo. Vocês sabiam que tem muita gente que se mata por arrependimento, por tristeza? E não é esse arrependimento da Bíblia. O arrependimento da Bíblia, ele produz algo positivo. Eu citei isso porque foi o que aconteceu com Judas. Judas fez isso, né? Ele se arrependeu de ter denunciado Jesus.
Mas não é esse arrependimento que a Bíblia quer que a gente chegue. A Bíblia quer que a gente chegue naquele lugar onde eu fiz errado, eu estou triste porque eu errei, mas eu quero nunca mais cometer isso. Esse é o verdadeiro arrependimento. Então, aqui, eu fiz até um caminhozinho. Eu fico triste com algo que eu fiz, essa tristeza me leva ao arrependimento, e o arrependimento, ele leva à salvação. Onde está escrito isso, Gil? Em 2 Coríntios 7, 10, que é esse versículo aqui que eu, se fosse você, eu sublinhava ele na sua Bíblia. Versículos 10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. Então, eu tenho que cuidar para a tristeza que eu sinto por algum ato que eu cometi e que não deveria ter cometido, essa tristeza tem que me levar a me arrepender de ter feito algo que eu não deveria ter feito. E aí, o que vai produzir em mim? Eu vou me arrepender, eu vou confessar esse ato diante de Deus, e a palavra de Deus fala que ao confessar, quando eu estou arrependida, ele vem e me limpa, e eu fico branco como a neve, eu fico puro novamente, e isso é salvação. Ozzy, porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós? Aí agora ele está falando lá do povo de Corinto. O povo ficou triste, ele mandou uma carta que o povo ficou muito triste. Achou a palavra muito pesada lá na carta. Mas ele está falando assim, ó. Quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós? Que, segundo Deus, fostes contristados. Então, ele está falando que ali a tristeza para o Corinto produziu algo de bom. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes nesse assunto. Então, ele fala assim, aquela tristeza que foi produzida quando eles receberam uma carta chamando atenção, bota para fora a pessoa que está nesse pecado aí, e ele se referiu àquele jovem, né, que estava tendo relação sexual com a madrasta. Tira fora do meio de vocês, não fiquem, participando lá da ceia, não participem, senão vocês estão produzindo doença para vocês, se tiver algo de ruim no coração. E ele foi falando do casamento, né, tudo, ele falou demais ali, né? Então, isso produziu tristeza. Mas agora, na segunda carta, ele fala assim, que legal que produziu. Porque aí, o que aconteceu com o povo de Corinto? Mudou. Se arrependeu. Aquela tristeza ali não foi para a morte. Aquela tristeza ali produziu vida no povo de Corinto. Versículo 12. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu agravo. Olha, então, olha aí o objetivo de apóstolo Paulo escrever, né? Mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Não foi só para produzir morte, mal, é para que melhorassem. Então, às vezes, uma pessoa chama a atenção da gente, na hora daquela chamada de atenção, a gente não gosta, não. Mas se a pessoa tem no coração que a gente melhore, que a gente se recupere, que a gente avance, essa tristeza ali naquele momento foi para salvação, foi para arrependimento, não foi para eu ficar lá triste o tempo todo, ai, coitado de mim, pobre de mim, não acerto uma. Não, não é para isso. Tem tristeza que quando ela produz arrependimento, é excelente, excelente.
é para salvação. E aí, finalizando aí, foi por isso que nos sentimos confortados. Olha de onde vem o conforto dele. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. O que Tito trouxe de notícia para o apóstolo Paulo? Ah, apóstolo, o povo ficou lá triste. Mas percebi mudança naquele povo. Eles se consertaram, eles se arrependeram, eles estão bem. Ó. Então, a tristeza que a primeira carta do apóstolo Paulo para aquele povo produziu, tristeza, essa tristeza levou esse povo a se arrepender. Por isso que o apóstolo Paulo está feliz com eles. Por isso que ele ficou feliz. Por isso que as notícias que Tito trouxe de lá serviram de consolo para ele e conforto. Porque houve uma coisa boa, houve uma bênção produzida lá naquele povo. E isso consolou o apóstolo. 14. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade. Também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou verdadeira. E o seu entranhável afeto, bonita essa expressão, né? Afeto lá dentro, entranhado dentro da gente. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor. Olha o que consola o apóstolo Paulo. Eu falo que toda pessoa que ensina, uma alegria, um consolo, um conforto de quem ensina, é ver o discípulo caminhando em cima desse ensino, sabe? Avançando, crescendo, melhorando. Isso traz consolo, traz conforto, sabe? Saber das notícias, olha, está acontecendo isso, você falou, aquilo lá de Deus, recebi, melhorei, não estou mais. Gente, foram essas as notícias que Tito trouxe para o apóstolo Paulo, e ele se sentiu consolado e confortado. 16. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Termina aí, né? 16. 16, né? Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Glória a Deus, né? Apóstolo Paulo serviu de consolo, ele saber das notícias lá do povo de Corinto, saber que mesmo a palavra dele tendo sido pesada, né, ao tratar com o povo, mas ele viu que produziu vida, e isso alegrou e consolou o coração. Muito interessante. Eu recebi uma mensagem, tem uma moça aí na internet falando sobre o IP, as lições do IP, né? E eu achei interessante... obrigada, querida. Eu achei interessante que eu recebi essa mensagem do IP de algumas pessoas. Não sei se dá para ver essa... Ai, é ruim aqui, não dá. É essa moça loura aí, ó. Eu vou botar lá no grupo para vocês receberem essa mensagem. Ela fala do IP e o amigo, e faz uma comparação com o IP, e eu fiquei assim, sabe, Deus assim, consolou o coração meu com essa mensagem. Eu podia entender a lição que o apóstolo Paulo dá agora aqui, falando, né, de receber notícias lá, como é gratificante a gente ensinar, a gente estar junto, caminhar junto, e depois saber notícia que aquilo que você fez produziu algo na vida da pessoa, ajudou a melhorar,
Aí, quando você sabe, assim, da notícia, é muito legal, gente. Consola o coração, sabe? Às vezes, quando você falou lá com a pessoa, você estava pesado, você estava tendo que falar uma palavra pesada, uma palavra forte. Dentro de você estava uma tristeza por estar falando, mas quando você vê o resultado que produziu, sabe? A pessoa mudou, a pessoa está lá louvando a Deus, está adorando a Deus, estava indo por um caminho que poderia ser para perdição, mudou. É muito, muito legal. Que a gente possa ter mais e mais experiências dessa, como o apóstolo Paulo está falando aqui, né, em 2 Coríntios 7. E a tristeza, ela só é legal quando ela leva ao arrependimento. O que é arrepender? Eu estou indo por um caminho, eu vejo que está errado e eu mudo o caminho. Eu mudo o caminho, eu não continuo. Isso é arrependimento. E a gente consegue ver o arrependimento quando a gente olha e vê que a pessoa mudou. Porque cometer erro, cometemos. Mas o interessante é ficarmos tristes por termos cometido e resolvermos não cometê-los mais. Não é? Isso aqui é interessante. Amém. Alguém quer falar alguma coisa dentro aqui, gravando ainda? Vocês falam depois, né? Amém. Amém, Senhor. Que lição, Senhor Deus, essa de saber, né, da vida, saber da continuação, da caminhada de nossos irmãos, e isso trazer em nós consolo, conforto, mesmo em meio à aflição, Senhor Deus. As boas notícias, Senhor Deus, consolando o apóstolo Paulo ali na Macedônia, naquele momento difícil que ele estava passando, e saber, Senhor Deus, recebemos essa lição de que a tristeza, ela tem que produzir em nós não remorso, mas ela tem que produzir em nós, Senhor Deus, um arrependimento, para que a gente se arrependa, confesse ao Senhor, fique limpo, mas que a gente tome uma decisão de não repetir o mesmo erro mais. Isso é arrependimento. Que a gente possa se arrepender, Senhor Deus, de cada ato, de cada pensamento que a gente tiver, porque o nosso foco, Senhor Deus, é atingirmos a estatura do varão perfeito. O nosso foco é agradar o coração de Deus. E nisso, Senhor Deus, a gente não quer abrir mão em nossas vidas, Pai. Mantenha, Senhor Deus, o nosso coração firme, Senhor Deus. A nossa mente, Senhor Deus, direcionada, Pai, a Te agradar. Não agradar a homens, ó Pai, mas agradar ao Senhor. Não agradar somente ao nosso coração, Senhor Deus, mas agradar ao Senhor. Não agradar àqueles que nos cercam, Senhor Deus, mas agradar ao Senhor. Que o nosso foco seja imitar Jesus Cristo em todas as nossas atitudes. Faça isso em nosso coração, Senhor Deus. Mantenha a gente firme, mesmo que a nossa volta, o mundo se abale, Senhor Deus, mas que a gente permaneça firme em Ti, firme nesse propósito, Senhor Deus, de trazer alegria ao Teu coração e ver que o nosso coração está se arrependendo dos maus feitos, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Abençoa a nossa vida, Senhor. Nós colocamos agora diante de Ti a nossa família, nossa parentela, cada um, Senhor Deus, que cada um esteja guardado por Ti. Se ele está longe de Ti, se ele não ouve, Senhor Deus, a Tua voz, mas, Senhor Deus, a nossa oração é que o Teu Espírito, Senhor, intervenha na vida desse parente para que ele ouça a Sua voz, para que ele receba da Tua direção, para que ele se converta, Senhor Deus, a Ti, largue o mau caminho, largue as más atitudes, Senhor Deus, e tenha uma vida que seja agradável a Ti, Pai. A nossa oração, a gente coloca diante de Ti todo parente nosso, Senhor Deus, onde quer que ele esteja, mas a nossa oração, Senhor Deus, é de salvação,
A nossa oração, Senhor Deus, é de proteção. A nossa oração, Pai, é de saúde para cada um, Senhor Deus. A nossa oração, Senhor Deus, é que a tua graça e a tua misericórdia esteja com cada um, Senhor Deus, da nossa família, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor Deus, por esse tempo juntos estudando a tua palavra, Pai. Amém.